Boa tarde, amigos do Portal da Holanda. Já estamos ao vivo aqui para a nossa entrevista de hoje. Vamos entrevistar mais um pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Dessa vez é o pré-candidato do Novo. O nosso entrevistado de hoje é o Romero Reis. E aí vocês estão percebendo que a gente está num ambiente diferente, né? Na verdade, hoje eu estou praticamente à luz de velas, porque falta energia aqui para casa e a gente também vai conversar sobre isso com o nosso convidado de hoje, que já chegou, saudando todo mundo que está nos acompanhando já aí na live. Muito obrigado por estar conosco. Todo mundo que está lá no Face também. E eu já estou com ele, o nosso convidado de hoje, nosso pré-candidato a prefeito de Manaus, Romero Reis. Romero, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa noite já, quase chegando na noite. É isso aí, Jack. É um prazer estar falando contigo, com todos os nossos internautas aí. E vamos falar desse tema tão agradável que é a cidade de Manaus, que realmente nos inspira. Afinal de contas, nós somos apaixonados por essa cidade e temos condições de encontrar soluções para ela. Show de bola. E assim, eu quero aproveitar e apresentar para você quem é o nosso entrevistado de hoje. Romero Reis, ele formou em duas das principais instituições de ensino da América Latina, a Academia Militar das Agulhas Negras e o Instituto Militar de Engenharia, como engenheiro de fortificação e construção, no Rio de Janeiro, major reformado do Exército Brasileiro, atuou na Amazônia Legal como engenheiro militar por 10 anos e foi responsável técnico das obras do Exército em Manaus e na calha do Rio Solimões, de Tefé a Tabatinga, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Empresário e líder da RD Engenharia, foi presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus, o CODESE. Também foi presidente da Associação das Empresas de Mercado Imobiliário do Estado do Amazonas, integrante da Câmara Brasileira da Construção Civil. E agora vou respirar, porque eu precisei de muito ar para poder trazer todo esse currículo para vocês aqui, para o nosso entrevistado de hoje. Romero, que notícia interessante. Você candidato a prefeito de Manaus, nunca foi candidato a uma outra ocasião e agora vem aí se colocando à disposição do povo de Manaus para uma transformação. Você realmente, eu vou fazer a pergunta porque ela é redundante, mas você se sente pronto realmente para isso? Então, Jack, eu acho que não tem sentido você não colocar a sua vida para servir. Afinal, tem uma frase lá que diz que quem não vive para servir não serve para viver. Né? Tenho 59 anos, tenho 5 filhos, 4 netos, acumulei uma experiência, fruto de muito trabalho, e eu quero agora sim colocar isso a serviço da cidade. Nós somos muito apaixonados pela cidade, e quem ama, quem tem um sentimento nobre, como é o nosso caso com a cidade, quer cuidar, quer encontrar soluções. Hoje, com essa questão das mídias digitais, muito fácil você ficar criticando, postando, mas acho que você tem que criticar sim, mas tem que apresentar a solução e melhor ainda é fazer parte dela. E é por isso que nós estamos nesse projeto aí, dentro do rito eleitoral, nós somos pré-candidatos e a gente quer deixar bem claro isso. E oportunamente, logo após a convenção, que é uma exigência para você se tornar candidato, nós vamos seguir um curso podendo participar desse pleito e colocando sim o nosso nome à disposição de melhorar as condições da cidade, encontrar e inserir Manaus entre as melhores cidades para se viver e entre as melhores cidades para se fazer negócio. Esse é o nosso desejo. Perfeito. Eu vi aqui no seu currículo da sua vida militar, né? Serviu o Brasil no Exército, né? No Exército Brasileiro. E foi o Exército Brasileiro que te trouxe para cá, para Manaus, Romero? Então, eu entrei no Exército com 15 anos de idade. Na Escola Preparatória de Cadetes. Depois eu concluí a escola preparatória com 18 anos e aí me habilitei a ir para a Academia Militar das Agulhas Negras. Foi uma escola incrível, ou seja, entre a minha entrada no Exército e a minha saída, eu entrei com 15 anos e me formei aos 22 anos, saí oficial do Exército, paraquedista militar e fui ser oficial, servir numa unidade comum do Exército. Depois eu prestei um concurso para o Instituto Militar de Engenharia. Terminei o Instituto Militar de Engenharia e escolhi vir para Manaus. Naquela época eu já era capitão. Foi uma experiência incrível. Vim para cá, fui cuidar da calha dos Solimões, fui fazer muita obra lá em Tabatinga, junto à fronteira do Brasil com a Colômbia, do Brasil com o Peru. Depois eu fui o primeiro militar a chegar lá em Tefé. Tive a oportunidade de escolher o local onde a brigada ia se instalar lá. O Exército transferiu a brigada de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e veio se instalar em Tefé. Eu pude participar do projeto, foi uma experiência muito interessante para mim. Ali eu aprendi muito o que é fazer obra na Amazônia.
você tem que planejar muitas coisas para evitar os imprevistos. Duas temporadas só, né? 2 estações, período de chuva e um pouco mais de ausência, e especialmente uma logística muito complicada, mas que exige muito planejamento e enriqueceu muito a minha vida. E depois eu fui como major do Exército, tirei uma licença para tratar de interesse particular, fiquei à frente dessa empresa que estou até hoje, no grupo da RD, e pedi demissão como major, fui cuidar da minha vida empresarial, me sinto muito feliz, me sinto realizado ao longo desses 25 anos, viu, Jack? Agora, no dia 13 de junho, a RD fez 25 anos, e ao longo desses anos todos, gerando emprego, gerando renda, fizemos mais de 2 milhões de metros quadrados projetados e construídos, grande parte do sítio industrial passou na nossa mão. Acho que nós estamos chegando a uma marca aí de quase 10 mil residências construídas ou em construção, ou seja, quase 50 mil pessoas dessa cidade moram ou vão morar em alguma residência feita por nós. Isso é motivo de satisfação. Que show. E assim, eu quero falar para você que está nos assistindo agora, que o Romero, por ter passado por Tefé, aprendeu a ter o gosto pela melhor farinha. Então, com certeza, você sabe identificar se a farinha realmente presta ou não, né, Romero? Eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer, Jack, é valorizar a nossa cultura. Outro dia, conversando com um amigo, um companheiro seu aí no Portal da Holanda, o Humberto Amorim, né? Ele estava falando da importância da gente consolidar a cultura do manauara, a cultura do amazonense, né? Por exemplo, você pega um estudante americano, ensino fundamental, e mandar ele nominar 10 peixes aqui dos nossos rios, ele vai fazer isso. Muitos dos nossos estudantes não são capazes de nominar 10 peixes. Muitos dos nossos estudantes não conhecem o Conto das Águas, nunca foram ao Teatro Amazonas, não sabem da nossa história. E nós entendemos que isso é fundamental. Nós precisamos despertar nas pessoas o sentimento de amor pela nossa terra, o sentimento de pertencimento. A cidade nos pertence. Nós moramos nas cidades. E se a cidade for bem, todos nós vamos usufruir disso na nossa família, no nosso trabalho. E a melhor maneira da gente proteger a nossa família, proteger o nosso negócio, é ajudar a cidade bem. E a cidade de Manaus é incrível, tem tudo para se tornar um destino turístico internacional, tem que buscar alternativas econômicas, como a piscicultura, como o polo digital, uma biotecnologia, para que a gente possa gerar emprego de qualidade aqui. E com educação de qualidade, nós vamos então poder pegar o estudante de hoje e fazer ocupar os postos de trabalho de alto valor agregado de salário bem mais acima do piso do polo industrial de Manaus. É isso que nós desejamos. Fortalecer a nossa economia. A gente sabe, né, Jack, que o polo industrial de Manaus é importante. Ele gera 80% da nossa força econômica. Vem ao longo dos anos gerando mais de 100 mil empregos diretos, né? Alguma coisa em torno de 500 mil empregos diretos e indiretos, os quais 250 mil estão lá em São Paulo. Por isso que a gente diz que a Zona Franca não é de Manaus. A Zona Franca é do Brasil. Do Brasil. Muita gente que combate a Zona Franca não conhece o modelo, fala sem conhecimento de causa. É preciso comunicar isso para todo o Brasil. E aí a Amazônia e Manaus vão passar a ser mais respeitados. Perfeito, muito bem. E assim, você falava sobre essa questão daquilo que é nosso, do potencial que a gente tem. O amazonense realmente precisa conhecer um pouco mais do próprio Amazonas. Tipo, é verdade que na tua terra tem mato? Aí o cara diz, não, mas tem Hilux também, tem shopping e tal. Não, tem mato sim, o mato é uma grande riqueza. O mato, a onça, os animais, enfim, a fauna, a flora. Tem um universo aqui de coisas que a gente realmente precisa valorizar. E eu gostei muito de ouvir você falando nessa direção. E assim, eu sou um admirador do seu posicionamento, Romero, pela liberdade que eu tenho aqui, que a Holanda me permite nesse espaço que ele disponibilizou para a gente nesse período da pandemia, que você é um daqueles adeptos do menos despesas públicas e mais políticas públicas, menos o peso do Estado sobre o cidadão e mais obras, mais trabalhos, mais políticas públicas em execução. Por que é tão difícil? Eu não falo nem só nessa parte regional, mas por que é tão difícil para o Brasil gastar menos com custeio e investir mais na população? Por que essa dificuldade toda? Olha, eu acho que a gente precisa ajudar a consolidar uma cultura
de que nós tenhamos menos dependência do Estado, dos governos. Isso é fundamental, né? Os americanos, eles têm várias frases lá interessantes, os presidentes americanos, né? Diz que toda vez, quando o empresário se movimenta, ele é taxado. Se ele continua se movimentando, ele é regulamentado. E se ele parar, ele vai enfiar um subsídio. Ou seja, o Estado ele tem que cumprir o seu papel fundamental. É saúde, educação, segurança, né? Transporte coletivo, valorizar a infraestrutura e vamos parar por aí. O restante é a iniciativa privada que tem que fazer. Porque quem corre riscos vai tratar de levantar cedo e dormir quando der. O que ele tem que fazer, a empresa tem sustentabilidade. Se não tiver sustentabilidade, vai ardendo dele. E não é no CPF, desculpe aqui a brincadeira, tá? É no cadastro da pessoa física, porque se ele não receber em condições de gerar lucro, de pagar suas despesas, ele vai perder a sustentabilidade. A iniciativa privada é assim. Nós defendemos o livre mercado, menos Estado, menos clientelismo, né? Acabar com essa questão do assistencialismo. Nós sabemos que tem uma parcela da população que precisa ser ajudada. Ajudada é uma coisa, escravizada, como vem sendo feito ao longo das décadas, é outra. Então, nós precisamos entregar para essas pessoas educação de liberdade, educação de qualidade. O que vai fazer elas se libertarem, o que elas vão fazer os filhos serem melhores do que os pais, que a sociedade avança assim, é ensino de qualidade. Isso aconteceu na minha família. O meu pai e minha mãe não tinham o ginasial, a oitava série completa, mas eles acreditaram que eu poderia ser melhor que eles nas oportunidades se eu tivesse um ensino bom. E eu nunca estudei em escola paga. Eu sempre estudei em escola pública. E poderia ter feito mestrado, doutorado, se quisesse. Acabei fazendo só MBA, depois dos cursos de graduação. Ou seja, tem muita coisa por fazer e ela passa, primeiro, por boa fé. Quem quer ser gestor público tem que ter boa fé, tem que ter competência, tem que ter liderança, tem que escalar um time que seja talentoso, que conheça as áreas que ele vai poder administrar. Nós fazemos isso nas nossas empresas. Nós pensamos 1000 vezes antes de colocar um posto de trabalho, porque a gente sabe quanto aquilo vai nos custar. Já os gestores públicos que estão aí, que nos trouxeram até aqui, não pensam nada e enfiam lá mil pessoas desnecessariamente. Aí o que acontece? Apesar de uma tributação muito alta, de uma arrecadação muito grande, gasta mal. A descontinuidade das políticas públicas. Por exemplo, a atual administração municipal criou lá no centro da cidade um distrito de inovação. Isso é muito legal, merece ser continuado, né? Vai incentivar institutos de ciência e tecnologia, startups, profissionais liberais ligados à área do digital a se instalar lá no centro. Com isso ele vai ter diminuição de ISS, redução de IPTU e outras facilidades mais. Isso é muito legal. E vai povoar o centro, que precisa ser cuidado. Então, as boas iniciativas devem ser mantidas. E não simplesmente o que a administração passada fez, joga fora, desperdiça o dinheiro investido lá e começa um novo programa. Isso é criminoso. A gente precisa, sim, ter um senso de seleção, que merece ser continuado, e aquilo que vai ser implementado pela primeira vez para poder trazer qualidade de vida, gerar riqueza e inserir Manaus entre as melhores cidades para se viver e trabalhar. Muito bem. O senhor falava na sua fala a questão da liderança, né? A gente tem um governador na China que ele apresentava um programa de televisão na China. E daí, então, o que a gente percebeu é que esse governador chinês, ele assim nunca liderou nada, ele sempre foi mandado, ele sempre teve um chefe que mandava nele, e ele assumiu a responsabilidade de governar um estado na China. E ficou totalmente perdido, cumprindo o que sempre fez, que na verdade é obedecer ordens. E assim, quando a gente percebe alguém com o seu perfil, né, de uma pessoa que é empresário, que é uma pessoa que foi da patente mais baixa dentro do Exército, aprendeu a receber ordens, mas dentro desse processo, passa pelo processo de também aprender a liderar, e tanto é que
tem o seu empreendimento muito bem sucedido, né? É isso que nós precisamos, de uma certa forma, despertar na população. De que, veja, a administração pública, ela não deve ser algo a ser entregue nas mãos de amadores, de pessoas que nunca colocaram um tijolo em cima do outro. Nós precisamos realmente ter essa responsabilidade de colocar à frente da administração pública pessoas que realmente tenham esse sentimento da liderança. Não é sempre dizer sim, né? Nessa questão do assistencialismo. É o momento de você dizer não também, mas criar situações para que as pessoas possam tirar as algemas que hoje são colocadas exatamente por isso. Eu acredito muito que, quanto mais incompetente é o governante, mais assistencialista ele é. Porque como ele não sabe o que fazer, ele começa, de uma certa forma, a comprar a população. E aí, você vendo uma situação de um empresário bem-sucedido, de um militar bem-sucedido, de uma pessoa muito respeitada, para entrar dentro do processo político. O que te leva para dentro do processo político? O que te leva a se filiar inicialmente no PSL e, na sequência, no Novo? Olha, Jack, uma coisa fundamental é entender bem qual é a causa que me move, né? No meu caso, realmente eu me considero uma pessoa bem-sucedida, e eu digo isso sem nenhuma vaidade, mas eu digo isso com aquele orgulho positivo, né, de ter conquistado isso, fruto de esforço pessoal e fruto de muito trabalho, porque as pessoas muitas vezes têm até aquele ditado popular que diz, olha, fulano só vê as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva, né? Mas na verdade é isso mesmo. Quem é empresário num país como o Brasil, onde você tem que passar planos econômicos mirabolantes, onde você passa crises, a política contaminando a economia, momentos conturbados, né? Você vê 2015, 2016, o Brasil andou para trás mais de 7%. E ter passado por essa dificuldade enorme mostra uma capacidade, sim, de liderar, de encontrar soluções, né? Nós somos totalmente contra desconstruir pessoas, né? Eu acho que, naturalmente, você vai fazer comparações, né? Eu tive uma oportunidade de construir uma história baseada no trabalho, baseada em situações de vida que nos fizeram ganhar musculatura de empresarial e também como pessoa, né? Eu, quando era garoto, gastava meu tempo, adolescente ou criança, gastava meu tempo, ou estava em casa fazendo dever da escola, ou estava na escola, ou estava na igreja, ou estava praticando esporte. Graças a Deus, eu nunca estive ao alcance do crime organizado. Eu nunca vi ninguém consumir droga na minha frente, sempre em ambientes bons. E é isso que nós temos que proporcionar para o jovem. Nós temos, Manaus é uma cidade maravilhosa, tem muita coisa por fazer. Nós temos que transformá-la num destino turístico internacional. E para isso, nós precisamos recuperar o centro, né? Com projetos interessantes. Hoje, está arriscado quando o rio sobe, aquela área ali, o prédio da alfândega e do relógio municipal ser inundado. E muita gente pensa que aquilo ali é porque o rio subiu demais e a água foi lá para aquelas ruas. Não é verdade. Você sabia que aquela inundação acontece? Porque o rio funciona como um tampão. E aí as águas de chuva não conseguem, não tem drenagem, não tem comportas ali que permite com que a água da chuva seja jogada no rio, independentemente se o nível do Rio Negro está alto ou está baixo. Então, o que falta é infraestrutura, o que falta é planejamento, o que falta é resolver questões técnicas com técnica, e não com política barata, com política assistencialista, usando mal o recurso. O que nós precisamos é encontrar pessoas que estejam predispostas a ocupar os postos públicos como servidores, se colocando lá como servidor. É o meu caso. Eu não pretendo lá, quando for o momento, né, de me tornar candidato, de sentar lá para ter qualquer benefício pessoal. Pelo contrário, nós vamos lá para nos doar, para dar um exemplo, para servir as pessoas que moram na cidade, que são contribuintes, usar o recurso público como ele deve ser, em proveito do cidadão, porque problema não nos falta. As necessidades estão infinitas e os recursos são escassos. Você precisa ter uma equipe talentosa, escalada por meritocracia, acabar com acordos espúrios, manter uma relação saudável entre os donos de companhia de ônibus e o executivo.
manter um diálogo saudável entre o executivo e o legislativo, cada um no seu quadrado, cada poder. A República é assim, né? Ela está estabelecida em 3 pilares: o judiciário, o legislativo e o executivo. Cada um na sua fazendo o seu papel. E essa harmonia é que faz com que a nossa república seja um modelo interessante e que tem tudo para promover o desenvolvimento. E poder participar desse processo é muito inspirador, desafiador, né? Eu sempre levanto cedo, acordo às 5h30 da manhã, gosto de ler, fazer atividade física, né? E depois de trabalhar. E colocar essa bagagem a serviço da cidade vai vir com o tempo e dentro do rito eleitoral. Romero, você falou há pouco o seguinte, que o diálogo entre a prefeitura e os empresários de ônibus poderia, de uma certa forma, trazer um bom resultado. Você acha que o diálogo ainda seria capaz de resolver essa questão? Ou assim, apenas o diálogo conseguiria resolver isso? É falta de diálogo, então, que permite com que, por exemplo, o serviço de ônibus em Manaus seja tão questionado? Não, eu acho que está faltando cumprimento de contrato. Né? Contrato é lei entre as partes. Então, você precisa fazer isso acontecer. Você está disposto a cobrar isso? Você está disposto a cobrar isso? Com certeza, no momento adequado. Não se trata de jogar fora quem está aí e pegar novas pessoas. Então, o contrato em andamento, você tem que respeitá-lo, porque senão você instala aí a insegurança jurídica. Agora é o seguinte, todo mundo tem deveres, tem direitos e tem deveres. E o correto, o que é? É que você cumpra os seus deveres para você poder, então, ter direito aos seus direitos. Agora, quando essa ótica é invertida, dá no que dá. O sistema está inoperante, ele está deficitário. Ele sofre hoje a concorrência de transportes como Uber, táxi, vans e mototaxistas e várias outras modalidades de transporte que saturaram as pistas de Manaus, não houve investimento, e aí você tem ônibus competindo com van, competindo com Uber, competindo com táxi, competindo com mototáxi, e quem paga essa conta? O usuário do sistema, as pessoas que usam o trânsito, né, que se locomovem com o seu veículo. Manaus tem um trânsito caótico. Os ônibus rodam a 8 km por hora. Dá para imaginar um negócio desse? Você não tem previsibilidade quando aquele ônibus vai chegar, quando ele vai partir, e quanto tempo você vai levar para chegar no destino. As ruas são todas onduladas, não é só fazer asfalto. Fazer asfalto é fácil, trocar a capa. O revestimento é uma coisa, que é o que o pessoal chama de asfalto. Né? Mas precisa trabalhar a base, precisa fazer obras de engenharia com competência, para que você, então, possa fazer algo que dure 10 anos. E não todo ano você recapear a cidade. Isso está a mudar. Precisa ter controle técnico, para que você possa tirar o maior desempenho possível do recurso público aplicado. É isso que nós defendemos. Eu imagino que o senhor deva estar estudando muito todos os problemas de Manaus e, assim, ainda permanecendo nessa questão do transporte público, que é um tema muito caro para o manauara. Qual seria o modelo ideal para Manaus? A gente tem aí hoje uma tentativa de BRT com essa questão da faixa azul e tal. O BRT é realmente a melhor saída para cá? O senhor, como prefeito de Manaus, vai apontar em qual direção, né, nesse sentido de transporte coletivo? Qual seria o modelo que o senhor acredita que é o ideal para Manaus para os próximos anos? Olha, Jack, imagina o seguinte, você não pode descontinuar os investimentos que estão sendo feitos. Hoje, o corredor norte-sul, que Manaus tem uma posição geográfica onde o centro da cidade, que é a zona sul, está no sul, lógico. E o corredor de João Batista e Constantino Neri, eles vão do sentido sul-norte, norte-sul, ok? O aeroporto está na região norte e o centro de Manaus está na região sul, perfeito? Então, hoje, a prefeitura agora, levou tanto tempo, mas agora está fazendo uma série de terminais que vão começar lá no T1, lá na Constantino Neri, perto do Rio Negro Clube,
e vai terminar lá no T6, lá no Viver Melhor, 1 e 2, ok? Vai passar lá pelo São Jorge, pelo Santos Dumont, e aí vai Cidade Nova, ou seja, a atual administração vai deixar quase pronta esse braço do BRT, vamos chamar assim, ou veículo leve sobre pneus, né? Ou BRS, o rótulo pouco importa. Na verdade, o que é? É uma faixa exclusiva para ônibus que vai ter como principal malha saindo lá do T1, indo até o T6, e no meio dessa ligação você tem ali a Max Teixeira, que vai para pegar a Zona Norte e depois para a Zona Leste, né? Você vai na Max Teixeira até encontrar a rotatória da Grande Circular, depois você pega a Grande Circular na Zona Leste e vai até o São José. Do São José você vai descer para o distrito, vai pegar Manaus, liberando o rio, a orla, né? E vai chegar no centro e vai fechar lá no T1, fechando essa malha aí que vai dar alguma coisa em torno de 50 quilômetros. Hoje, na atual administração, está sendo feito um pedaço do eixo sul-norte. Nós precisamos agora fazer esse mesmo percurso na Max Teixeira, depois fazer esses mesmos terminais, esse mesmo circuito na Max Teixeira e nos demais trechos. E com isso você vai ficar com um circuito de BRT com faixas exclusivas e tecnologicamente adequados, né, para poder receber os alimentadores, que são os ônibus menores, que vão receber o passageiro dos bairros. E isso você fechou um circuito capaz de transportar o volume de passageiros de Manaus. Isso é importante. Não dá para instalar metrô aqui, nem de superfície, porque é um sistema muito caro. Então, o BRT é, sim, um modelo de transporte adequado. Quando isso estiver funcionando, você vai mostrar para as pessoas que vale a pena usar o sistema de transporte coletivo da cidade. Tem que ter uma tarifa justa que no mundo todo gera em torno de $1. Hoje o dólar está aí em R$5 e a tarifa de Manaus continua R$3,80. E muitos administradores que passam lá na prefeitura fazem política barata. Não querem trazer uma tarifa justa. Não é aumentar o ônibus. O que adianta ter uma tarifa que pode ser controlada e um péssimo serviço? O que nós precisamos é ter uma tarifa justa e um serviço de excelente qualidade. Porque 70% do vale transporte é pago pelas empresas. Ok? Não é pessoa física que paga. Então você tem que adequar isso. Todo mês a prefeitura coloca o subsídio lá para manter um sistema falido rodando. Está colocando dinheiro público num sistema falido. É preciso estancar isso. É preciso reverter isso com uma infraestrutura adequada, com ônibus que cheguem no horário, uma composição boa, confortável, que você tem um aplicativo que está no seu smartphone. Daqui eu quero ir do T1 para a Grande Circular, lá na rotatória da Feira do Produtor. Eu vou ter que pegar a linha tal, ele vai chegar aqui daqui 3 minutos e eu vou chegar lá daqui 15 minutos. Olha que coisa interessante. Isso acontece em todos os lugares do mundo, inclusive em cidades brasileiras. E por que não acontece aqui? Falta vontade. E falta capacidade técnica de fazer. E somente engenheiros, pessoas que conhecem a infraestrutura, com bons técnicos e tendo vontade, vão ser capazes de implementar isso. Perfeito. Você que está nos acompanhando, eu estou entrevistando aqui o pré-candidato a prefeito de Manaus, Romero Reis. O Romero, ele está afiliado no Partido Novo, e o Partido Novo tem uma maneira interessante de escolher os seus candidatos. Eu sou muito fã desse método aí, e eu queria que você, de uma certa forma, explicasse para as pessoas. Se eu não me engano, houveram 8 nomes que disputaram dentro do Partido Novo, apresentaram seus currículos, seus históricos. 3 parece que foram para uma semifinal e você foi escolhido. Explica para a gente como é que é esse processo de escolha dos candidatos do Partido Novo. Olha, Jack, eu acho que uma coisa muito legal é as pessoas conhecerem o partido. Muita gente emite opinião superficial, induzida por algum comentário, que às vezes não é correto. Né? Quantas fake news tem aí? As pessoas tomam isso como verdade e acabam até publicando. Isso é muito ruim. As pessoas são dirigidas e elas devem ser o quê? Usar a informação de forma correta. Entre lá
na internet, no nosso site, novo.org.br, e você vai ver lá tudo aquilo que nós acreditamos, os nossos valores, os nossos princípios, e eu vou aqui resumi-los rapidamente. Nós somos um partido totalmente contra o uso do fundo partidário. Ou seja, fundo partidário e fundo eleitoral. Campanha pública, política tem que ser feita com dinheiro do candidato. Ponto. E de uma maneira lícita, respeitando a lei eleitoral. Não tem que usar dinheiro público para fazer campanha. Isso aí é uma invenção desses loucos políticos que aí estão, que entendem que campanha deve ser bancada pelo erário público. Isso é um absurdo. A outra é que nós acreditamos no livre mercado. Especialmente no meu caso, eu sou um liberal na economia, eu entendo que o Estado deve cuidar de saúde, educação, segurança, transporte coletivo e indução de geração de emprego, construir um ambiente de negócio adequado e deixar que a iniciativa privada tome conta daquilo. E regular, e moderar, e fazer, evitar monopólios, atuar de forma a não permitir aquilo que não seja bom para o consumidor. Ok? Induzindo e regulamentando. Agora, não dá para fazer o que todo mundo diz aí, que político gera emprego, que gestor público gera emprego. Isso é uma grande mentira. Quem gera emprego e renda é o empresário, é o investidor. Ele precisa ter confiança no sistema. Por isso que qualquer gestor público, seja ele o presidente da República, até o mais simples vereador de qualquer município, tem que pensar bem quando ele vai abrir a boca, para não perturbar o mercado, para não destruir o ambiente, para não contaminar a vontade do investidor de colocar o dinheiro lá. E quando eu falo de empresário, eu não estou falando de empresário que fatura bilhão, não. Eu estou falando daquela pessoa que vende um sanduíche e que ele é tão bom que as pessoas querem comprar dele todo dia. E daqui a pouco ele percebe que ele sozinho não consegue fabricar o sanduíche. Aí ele contrata outra pessoa, ali nasce uma empresa. Daqui a pouco ele percebe que dois também não estão dando conta, ele começa a alugar um ponto. Para alugar um ponto, ele precisa ter um contrato, ele precisa ter um contador, ele precisa ter um alvará. Isso tudo pode ser feito instantaneamente, sem burocracia, tudo pela via digital. Esse é o Brasil que a gente deseja, sabe? E aí começa uma lanchonete de sucesso. Daqui a pouco tem um McDonald's, nasceu aqui na Zona Leste de Manaus. Isso acontece em vários outros locais do mundo. Por que não acontece aqui? Porque nós acreditamos, viu, Jack, que as famílias não devem só enfiar seus filhos para prestar concurso público. Nós acreditamos que as famílias têm que enfiar seus filhos para empreender, para serem empresários, para terem seu negócio. Porque isso é que gera riqueza, isso que gera prosperidade. E não ficar dependendo da máquina pública. A máquina pública não tem fim em si mesma. Ela existe para poder prestar serviços fundamentais para o contribuinte, para o cidadão e para as pessoas. Ele não gera emprego, como eu cansei de dizer até agora, é um empresário. E é com essa visão que o Partido Novo atua. Né? Ele entende que o indivíduo é o agente de transformação, ele entende que o indivíduo é o agente de criação de riqueza. Ele entende que, por exemplo, nós temos que dizer não ao Estatuto do Desarmamento. Veja se tem cabimento. Eu tenho direito de ter uma arma para defender a minha vida, para defender a minha família, a minha propriedade. A que ponto nós chegamos? Agora, se eu vou usar a arma indevidamente, a lei vai me punir por isso. Ela vai me responsabilizar. Agora, a arma não mata ninguém. Quem mata indevidamente as pessoas é criminoso. E ele vai responder na forma da lei. Esse é o partido que eu defendo, que deixa causas do tipo aborto, a legalização das drogas. O partido não tem posição sobre isso, porque ele defende que isso é uma pauta pessoal. Cada afiliado pode ter a sua preferência. No meu caso, eu sou um liberal na economia e um conservador nos costumes. Eu acredito em Deus, eu sou cristão, eu acredito na família, eu acredito no trabalho, eu acredito no direito de propriedade e acredito na prosperidade fruto do trabalho. E é isso que a gente defende e é isso que eu sempre procurei passar para os meus cinco filhos e 4 netos e para as pessoas que a gente convive. Peraí, Romero, só um instantinho. Segura aí. Peraí. Calma lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho o negócio aqui. Peraí.
Peraí. Eu acho que eu não vou encontrar, não. Peraí. Rapaz. Não vou encontrar. Oi, filho. Tudo bem? Acabou de chegar aqui meu filho, Romero. Chegou aqui. Vamos dar um alô para todo mundo aqui. Olha aqui o prefeito de Manaus aí, pré-candidato. Dá tchau, Romero. Tchau. Rapaz, eu gostei desse cabelo, hein? Rapaz, a gente cortou junto aqui esse final de semana. Tá todo mundo pelado aqui, cara. Vou cortar o meu amanhã. Vou deixar assim. Como é o nome do seu filho? É o Luca. Mande um beijão para ele, viu? Isso aí é uma alegria. Filhos são herança de Deus. Isso é verdade. Minha esposa está aqui desesperada, tentando pegar ele. Mas por que eu saí aqui do ar? Eu estava procurando aqui um controle, porque, não sei se você viu, eu estava sem energia aqui em casa. Faltou energia aqui para as nossas bandas. Aí, no meio da nossa entrevista, voltou e começou a piscar lá atrás. Eu ia colocar a cor laranja, em homenagem aí ao novo, né? Que é a cor do laranja. E aí, a gente parou naquela questão da escolha, né? Que você passou por um processo seletivo. Você não entrou por uma questão de imposição dentro do partido, não? Isso é fantástico, né? Por isso que nós viemos para o Novo. Porque para você ser pré-candidato ou vir a ser candidato, você precisa passar no processo seletivo. Não adianta você conhecer o presidente do partido, lá a nível nacional, estadual, municipal, ou fazer algum acordo. Isso não rola no Novo. O que vai levar você a ser um pré-candidato, agora no nosso caso, a prefeito ou a vereador, é você ser filiado do partido, né? É o primeiro passo. Como aconteceu comigo. Eu me filiei no partido em 2019, me inscrevi no processo seletivo. O processo seletivo tinha 3 fases. A primeira fase curricular, a segunda fase com uma entrevista com um grupo de entrevistadores, e uma terceira fase, que você fosse passando, né, a última fase, a terceira no caso, você tinha que apresentar um diagnóstico da cidade de Manaus e solução para 2 problemas. E no final você vai receber uma nota dizendo se foi aprovado ou não, e no meu caso, muito me honrou, acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, no dia 17 de janeiro, às 3 horas da tarde, eu não esqueço isso, eu recebi uma ligação do nosso presidente estadual, o André Teles, me comunicando que eu tinha sido aprovado a pré-candidato pelo Partido Novo. Eu lembro bem disso porque eu estava colocando a gravata para ir na posse, na presidência do CODESE, quando eu recebi a notícia que tinha passado no processo seletivo do Partido Novo. Fiquei muito feliz com isso e hoje a gente vai caminhar esse processo aí dentro do rito eleitoral. Perfeito. Eu quero parabenizá-lo primeiro aí por ter conseguido esse passo. Eu acho que a democracia está em construção e iniciativas como essa são inspiradoras para outros partidos, para que, enfim, a gente possa ter uma qualificação cada vez maior, já partindo dos candidatos. Eu comentava um dia desse com outra pessoa sobre isso. No Supremo, a gente já questiona algumas decisões, por exemplo, do Supremo, mas para você ser um ministro do Supremo, você tem que passar por toda uma situação. Você tem que ter conhecimento notório de direito, você passa pela indicação do presidente, o presidente indica, o Senado vai para a Constituição e Justiça, a Constituição e Justiça vai fazer uma sabatina, vai testar seus conhecimentos, aí ela vai e aprova, não, ele conhece, aí vai para o plenário, tem que ter votação absoluta, 41 senadores, se eu não me engano, tem que aprovar a escolha do ministro, aí com essa aprovação é que então vai para a sanção. Aí, tipo assim, imagine se houvesse todo esse zelo para a escolha realmente dos nossos representantes, seja tanto no legislativo quanto no executivo. Apesar dos questionamentos, eu acredito que muitos problemas que nós temos hoje, eles não aconteceriam, né? Porque essa incapacidade de lidar com problemas, com técnica, com o jurídico, com o legal, isso é que acaba, de uma certa forma, fazendo com que a gente tenha que esperar 2, 3 anos para o cara aprender como a máquina funciona, para no último ano a gente ainda ter alguma coisa e acabou a gestão, né? Então, eu acho isso muito louvável. Acho que os demais partidos precisariam olhar para o Novo, e aqui eu faço aqui uma boa referência ao Novo, nesse sentido de entregar para a comunidade candidatos preparados. E assim, não há dúvidas quanto à sua qualificação, não há dúvidas quanto ao seu preparo. Quero lhe desejar toda a sorte possível como um cidadão desta terra que ama esse lugar, que quer vê-la bem, para que as pessoas possam reconhecer essas qualidades aí e de repente a gente possa ter essa experiência nova, né, dentro do processo político aqui de Manaus. E eu queria aproveitar e deixar o espaço livre para o senhor
fazer suas considerações finais aí, ou tratar de alguma coisa que a gente não tratou nessa live, para que a gente possa concluir. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou triste aqui, foi muito rápido. O papo rolou legal, foi muito agradável poder estar falando contigo, né? E dizer que a nossa causa é servir. Né? Nós não temos projeto de poder nenhum. Tá? Não quero vir a ser governador, senador, fora. Eu quero, dentro do rito eleitoral, poder passar para a cidade essa experiência que a gente acumulou, essa experiência de vida. Eu conheço a Amazônia legal, profundamente, né? Especialmente o estado do Amazonas. Conheço a cidade de Manaus muito. Tenho andado muito pela periferia, pelos 63 bairros da cidade e pela zona rural também, conhecendo, entendendo o problema, melhorando a nossa sensibilidade, né? Estamos escrevendo o nosso programa de governo. Basicamente, nós vamos atuar na educação de qualidade, né? Saúde que funciona, transporte coletivo e mobilidade urbana. Não dá para ter uma cidade como Manaus, onde você primeiro deixa as pessoas ocuparem uma determinada área e depois leva a infraestrutura. Esse processo foi invertido. Nós precisamos primeiro provisionar a infraestrutura, induzir o crescimento da cidade para onde você tenha levado a infraestrutura. E depois as pessoas vão ocupar isso lá, entender que você tem sim que contribuir com a água, com o esgoto, com a energia elétrica, porque esses são serviços que são prestados. Assim como a gente paga o transporte coletivo, também tem que pagar a água, a energia, isso faz parte. E você vê muita gente fazendo demagogia com isso, né? Isso é terrível. É isso que escraviza as pessoas, que nós precisamos libertar as pessoas. Manaus não pode estar na 100ª posição em alguns rankings. Nós precisamos inserir Manaus entre as 10 melhores cidades para se viver, trabalhar, né? Afinal de contas, quem ama, cuida. E passa por fazer uma gestão de boa fé, escalando um time de pessoas competentes e ter uma relação franca com a imprensa, que é fundamental, com o judiciário, com o legislativo, né? Isso é que vai fazer Manaus avançar e ser reconhecido como uma das melhores cidades para se viver e trabalhar. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, senhoras e senhores, conversamos com o Romero Reis, que é pré-candidato a prefeito de Manaus. Quero aqui agradecer ao Holanda por ter me convidado para conduzir essas entrevistas aí com os pré-candidatos. E assim, eu me amarro nessas conversas, adoro de ideias, adoro falar sobre política, adoro falar sobre essa coisa da novidade, realmente. Eu sou um apaixonado, Romero, pela política. Eu acredito demais de que assim, nós estamos vivendo realmente um novo momento, um momento em que as pessoas estão se interessando mais por isso, estão debatendo mais, e a gente pode realmente ter conversas como a que a gente teve hoje, assim, conversa no mais alto nível, e eu fico muito feliz de poder, de uma certa forma, ser uma ponte entre essas ideias e a população que, enfim, já esperava muita coisa nesse sentido. Quero agradecer a todos aqui que comentaram, muita gente aqui parabenizando. Romero, você faz sucesso aqui com a galera, hein? O pessoal falando muito bem aqui, algumas propostas sobre a questão da limpeza das feiras, sobre, deixa eu ver o que mais aqui, a questão de emprego, a saúde para melhorar com as UBS. São muitas propostas aqui que vão ficar nos comentários para você ver depois. Tá bom? Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Valeu, Romero, foi muito bom ter você aqui. Até a próxima. Parabéns pela sua destreza e competência.